Enquanto as maiores potências do planeta brigavam pelo domínio do espaço, alguns visionários ou malucos tentavam lucrar com o céu. Já teve gente que declarou posse da Lua, registrou em cartório, criou um país espacial. Hoje, com empresas lançando foguetes toda semana e bilhões sendo investidos na exploração espacial, será que estamos vendo nascer os primeiros donos do universo? Quem são os personagens por trás dessa trama inacreditável? E como uma brecha na lei abriu caminho para transformar a Lua em negócio? É o que você vai ver agora no Pura Teoria. E não é que tem gente que tentou ser dono da Lua? Sim, é verdade. E falo de gente que em plena história moderna declarou que a Lua, o espaço ao redor e até outras partes do universo era um território seu. A história começou no momento em que o mundo inteiro estava de olhos grudados no céu. No fim da década de 1940 e nos anos 1950, o clima era de disputa insana entre os Estados Unidos e a União Soviética. Foi nesse período, inclusive, que começou a chamada Guerra Fria. Cada avanço tecnológico era visto como prova de superioridade ideológica, e a corrida por foguetes e satélites transformou o espaço na fronteira mais cobiçada da Terra. Era como se dizer "eu cheguei primeiro" significasse dominar tudo aquilo que estivesse além da nossa atmosfera. Americanos e russos queriam ser o dono da Lua e de tudo no espaço. Nesse cenário, em 1º de janeiro de 1949, um homem chamado James T. Mangan fez algo que parecia saído de um sonho maluco ou de um roteiro de ficção científica. Ele decidiu que não só a Lua, mas todo o espaço exterior era dele. Mangan era um publicitário excêntrico e, com muita convicção, registrou essa sua ideia no cartório do condado de Cook, em Illinois, nos Estados Unidos. Ele chamou seu país de Nation of Celestial Space, Nação do Espaço Celestial, também conhecido como Celestia, e passou anos promovendo essa nação que na prática só existia no papel. Ele chegou a emitir passaportes, protestar contra satélites, entrando no que ele chamava de seu território, e até notificar governos poderosos sobre as leis do seu reino cósmico, enquanto o mundo assistia sem entender muito bem o que estava acontecendo. E esse mundo fictício tinha até moeda. Como alguns países olhavam para as estrelas como símbolo de conquista nacional, em 1967 uma decisão coletiva mudou as regras do jogo. As principais potências do mundo assinaram o Tratado do Espaço Exterior, um pacto que dizia basicamente que nenhum país pode reivindicar propriedade sobre a Lua ou qualquer corpo celeste, e que o espaço seria a província de toda a humanidade. Isso significava que plantar bandeiras bonitas lá em cima não dava direito de dizer "é nosso". Mas essa regra continha uma brecha, e foi aí que o próximo personagem entrou na história. Porque se países não podiam declarar soberania, será que pessoas físicas podiam? Foi essa dúvida que Dennis Hope, o empreendedor americano, decidiu explorar no início dos anos 1980. Hope leu o tratado atentamente, concluiu que a lei falava apenas sobre nações, não sobre indivíduos, e resolveu enviar uma carta elegante, educada à ONU, declarando que ele era o proprietário da Lua. Quando ninguém respondeu, ele foi ainda mais além. Fundou a Lunar Embassy Corporation, uma organização que vendia certificados de propriedade de terrenos na Lua, em Marte e outros corpos celestes. A cada acre lunar vendido, um papel bonito era entregue aos compradores, como prova de que eles também eram proprietários de um pedaço do satélite natural da Terra. The deeds that are presented and the titles that we issue from the Lunar Embassy headquarters in the United States of America are as valid for the property that we sell as any title in any government on this planet. E segundo os próprios registros da empresa, milhões de acres já teriam sido vendidos para pessoas em dezenas de países, mesmo que legalmente ninguém reconheça esses títulos como válidos. Essa mistura de bravata visionária, brechas legais e puro espírito capitalista criou uma das histórias mais curiosas e esquecidas do século XX. Enquanto o mundo olhava para o céu como o campo de competição entre superpotências, alguns poucos ousados começaram a olhar para ele como um grande mercado imobiliário. Foi assim que a ideia de ser dono da Lua saiu da ficção e entrou na vida real, pelo menos no papel. E não é que o site de vendas de terrenos na Lua existe até hoje?
Mas se antes a ideia parecia só um delírio, hoje com foguetes privados, mineração espacial e bilionários olhando para o céu com outros interesses, talvez a pergunta tenha mudado, porque agora já não é mais quem tentou, mas sim quem está realmente conseguindo. Hoje em dia, foguetes decolando e empresas privadas explorando o espaço já viraram quase parte da rotina. Mas por trás dessas imagens bonitas tem uma realidade bem mais complexa. A disputa pelo espaço voltou com tudo, e agora, mais do que uma briga por prestígio, é uma corrida por dinheiro de verdade. O tratado que proíbe países de dizerem que a Lua é deles, o famoso Tratado do Espaço Exterior que já vimos, ainda é a base da Lei Espacial Mundial. Ele diz que nenhum país pode se apropriar da Lua, de Marte ou de qualquer outro lugar lá fora. Só que tem um detalhe, mais uma vez o contrato tem brechas. Ele não fala quase nada sobre empresas privadas ou sobre exploração econômica de recursos, como água, hélio 3 ou metais raros que existem na Lua e em asteroides. Essa brecha virou terreno fértil para todo tipo de disputa jurídica. Enquanto as leis continuam dizendo que a Lua não pode ter dono, empresas e governos começaram a pensar diferente. A gente não pode ser dono da Lua, mas e se a gente pegar alguma coisa de lá e vender? Foi aí que, em 2015, os Estados Unidos aprovaram uma lei que permite que empresas americanas explorem recursos no espaço e, claro, fiquem com o lucro disso. A regra é simples, você não pode declarar que o terreno é seu, mas o que você tirar de lá é. A decisão, porém, gerou controvérsia internacional, já que muitos países interpretam que ela contraria o Tratado do Espaço Exterior de 1967. Mas isso já está acontecendo. A Intuitive Machines, por exemplo, foi a primeira empresa privada americana a pousar uma sonda na Lua com sucesso em 2024. E esse foi só o começo. Tem empresa querendo minerar asteroides, transformar gelo lunar em combustível e criar infraestrutura permanente fora da Terra. O espaço está virando negócio e dos grandes. Mas aí entra a pergunta que ninguém ainda conseguiu responder direito. Quem decide o que pode ou não ser explorado? O Tratado de 1967 foi feito para evitar que países entrassem em guerra por causa do espaço. Mas ele não previa esse novo cenário em que empresas privadas, bilionários e até startups estão construindo foguetes e fazendo planos ambiciosos. Alguns países defendem que o espaço seja tratado como a Antártica, um lugar neutro onde nada pode ser explorado sem acordo coletivo. Outros acham que cada país deve criar suas próprias regras e deixar o mercado resolver o resto. E adivinha? Já tem muita gente passando na frente, definindo na prática o que ainda não foi decidido na teoria. Por enquanto, o posicionamento dos Estados Unidos é de que a lei não viola o tratado porque não reivindica soberania sobre asteroides ou planetas, apenas regula a atividade de empresas privadas. Já o argumento contrário é o de que a exploração e comercialização de recursos espaciais, mesmo sem soberania, representa uma forma indireta de apropriação. Luxemburgo seguiu os Estados Unidos e aprovou em 2017 uma lei semelhante, tornando-se um polo europeu de mineração espacial. Os Emirados Árabes Unidos também criaram legislação para atrair empresas de exploração espacial. Outros países, como Rússia e China, criticaram a medida, alegando que os Estados Unidos estão tentando se apropriar unilateralmente de recursos que deveriam ser compartilhados. Tudo indica que o espaço não é mais só uma disputa entre nações. Agora é uma corrida por recursos, por influência, por controle. E mesmo que ninguém possa dizer oficialmente isso aqui é meu, as regras legais e o silêncio das regras estão fazendo com que, na prática, muita gente já haja como se fosse. E talvez o mais curioso disso tudo é que toda essa movimentação está acontecendo sem ninguém precisar dar um tiro, pelo menos por enquanto. Em 2024, startups espaciais ao redor do mundo levantaram 8,6 bilhões de dólares em investimento. É dinheiro que está bancando foguete, satélite, base, pesquisa e, claro, apostas arriscadas no que pode ser o próximo grande mercado global. Não à toa, tem quem diga que a indústria espacial pode bater $1 trilhão até 2040.
E os nomes nessa corrida você já conhece: Elon Musk com a SpaceX, dominando os lançamentos comerciais e colocando milhares de satélites Starlink no céu. Jeff Bezos com a Blue Origin, pensando em turismo espacial e até em colonizar outros planetas no futuro. E ainda tem Richard Branson, que já colocou turistas para flutuar no espaço com a Virgin Galactic. Neste tabuleiro também estão outras empresas. A Apple, por exemplo, investiu $1,5 bilhão em satélites para garantir serviço de comunicação direto no iPhone. Fundos como o Seraphim Space, no Reino Unido, estão financiando uma nova geração de startups espaciais. E empresas como a Rock Lab e a Planet Labs estão lançando satélites pequenos, fazendo mapeamento da Terra, monitoramento climático e coisas que até parecem simples, mas que valem milhões. Enquanto isso, governos como Estados Unidos e China seguem investindo pesado em foguetes, satélites espiões e missões lunares. Com isso, será que o espaço, apesar de parecer neutro, pode virar campo de tensão geopolítica? Afinal, se o próximo conflito não for por território aqui embaixo, quem garante que não vai começar lá em cima? Alguns analistas já veem sinais disso. Mas, por enquanto, o que a gente tem é uma corrida acelerada, bilionária e silenciosa. Um jogo onde as regras ainda não foram escritas, mas os jogadores já estão em campo. O espaço, que sempre foi visto como algo sagrado, infinito, distante, agora virou vitrine de negócios, palco de ambições e talvez o terreno mais caro do universo. E será que um dia ele terá dono? E aí, o que você acha dessa corrida espacial? Acredita que pode haver briga por causa de exploração espacial? Conte o que acha aqui nos comentários. E aproveite para curtir o vídeo, seguir o canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. E se você gosta de histórias esquisitas, não pode perder o vídeo sobre as ilhas que a história quis esquecer. Ali tem de tudo, de vestígios de pura maldade, civilizações hostis, fantasmas e fragmentos da história que foram escondidos por muito tempo. Quer se surpreender? Clique no link que está aí na tela e eu te espero lá. Eu sou Cíntia Neves, do Pura Teoria. A gente se vê. Tchau!